Fala galera, a gente está começando aqui o primeiro episódio do Botifé Cast. Eu me chamo George. Eu me chamo Marlon. E a nossa convidada hoje para fazer uma estreia com chave de ouro é a psicóloga número 1 de Salvador. Com vocês, Tawana Ramos. Olá, gente, boa noite. Estamos aqui hoje, para bater um papo. Eu sou psicóloga infantil, tenho pós-graduação em análise do comportamento e psicomotricidade. Eu sei que algumas pessoas não conhecem, a especialidade, não sabem muito sobre, mas hoje a gente vai tirar as dúvidas e conversar um pouquinho. Eu posso tirar a dúvida pessoal, né? Vamos lá. Vou começar aqui. Como foi essa escolha para você fazer psicologia? Porque hoje tem muita gente que não sabe a área que cursar, né? Como foi para você fazer essa decisão de cursar diretamente a psicologia? Começou com uma pergunta interessante. Eu fiz teste vocacional com um psicólogo, inclusive, quando eu estava no terceiro ano do ensino médio. E aí eu estava naquele impasse, do que fazer, o que cursar. E aí eu fiz esse teste vocacional e deu para 3 profissões, que é o serviço social, a psicologia e pedagogia. Pedagogia eu falei, não é isso que eu quero, não é isso muito bem que eu quero. Eu já tinha um foco ali na psicologia, mas eu ainda não tinha certeza se era aquilo. Eu já recebia muitos comentários assim de pessoas próximas, que eu seria uma profissão que eu me daria bem. Então eu fiz o teste vocacional e deram essas 3 profissões. Eu falei, então é a psicologia. Já era uma opção, né? Era uma das opções. E eu não acreditava muito em teste vocacional assim, não, porque eu não fiz com psicólogo, mas fiz na internet mesmo. E aí deu marketing, publicidade e propaganda, e deu outro que eu não me lembro qual foi. Aí eu cursei publicidade, mas não dei continuidade, não. E de início para você sempre foi tranquilo ou você teve dificuldade? Não foi tranquilo, não. Puxando, esse assunto que você trouxe de ter feito um teste vocacional, que não tenha sido com um psicólogo. O interessante de ter feito com um psicólogo é porque é uma das áreas que a psicologia também estuda. E tem psicólogos que focam mais nesse quesito, E aí ele já traz testes vocacionais que vão já ali direcionar a sua personalidade, os traços de personalidade que mais se encaixam com a profissão que você, tá direcionado. Mas tipo, se hoje eu quiser saber se eu vou mandar bem um podcast, eu faço uma consulta com você consegue... Aí você tenta, a gente tá aqui pra tentar. Mas trazendo, o que você me perguntou, se no início foi difícil. A graduação em si, assim, eu achava que eu só ia estudar o que eu queria, Não, depois da escola, a gente vai pra faculdade pra estudar só o que eu quero. E aí, quando eu cheguei, de fato, comecei a pegar algumas matérias, tinham matérias que eu olhava assim, não quero isso aqui, não. Matéria de humanas na matéria de... Eu peguei matéria de exatas. Exatas na estatística. Sério? E aí eu falei, por que eu tô pegando matéria de estatística em faculdade de psicologia? Mas a gente precisa, E aí a gente pega a farmacologia, psicólogo não pode receitar medicação, mas a gente precisa conhecer. Porque, no caso, assim, se o meu paciente, ele me fala que tá tomando Ritalina, eu preciso saber como é que a Ritalina vai agir no cérebro dele e como é que eu vou fazer minha intervenção. Eu posso não medicar, não receitar, mas eu preciso conhecer as medicações e como é que elas funcionam. Então, no caso, você vai ter que se formar, digamos assim, ter conhecimento de tudo, de um pouquinho de tudo, porque, digamos, se você tem um paciente que é jornalista, então você vai estudar sobre o jornalismo para saber como é o trabalho dele. Se você tem um cliente que é advogado, então ele vai te falar de diversas coisas do dia dele, do trabalho dele, e você vai buscar a fundo alguma coisa de direito que você consiga entender melhor o paciente. É mais ou menos assim que funciona? Não necessariamente, assim.
Ele vai trazer, o paciente vai trazer algumas coisas da vida dele, mas não necessariamente do trabalho de fato dessa forma. Ele pode trazer coisas que estão causando conflitos dentro do ambiente de trabalho e a gente vai fazer a mediação daquilo ali, daquele comportamento, como ele pode agir, mas não necessariamente sobre aquele ramo dele. Eu não preciso dominar ali, saber o que é que Entrar ele, fundo, como né? ele atua, entende? Mais ou menos dessa forma. Existe uma ética profissional de paciente e cliente, né? No caso, psicóloga e cliente. Sim. Mas dentro do consultório, você consegue falar como que o paciente ele se sente à vontade para falar sobre problemas que muitas das vezes ele não fala para nenhuma outra pessoa? Como é que funciona uma consulta? Na verdade, você trouxe um ponto que eu abordei no meu TCC, que é em relação aos estereótipos que as pessoas têm com a figura do psicólogo, né? A gente tem aquela figura do psicólogo todo certinho, falando muito formal, né? A gente tem essa visão, mas na verdade você precisa se adequar ao nicho que você tá trabalhando. Um exemplo, eu trabalho com adolescentes, um exemplo, né? E aí eu tenho que adequar o meu vocabulário, porque adolescente Hum, fala gíria, adolescente se comunica de uma forma diferente. Uhum. Então, eu não vou falar com um adolescente como eu vou falar com uma pessoa idosa, né? Se eu atender uma pessoa idosa. Então, você tem que se adequar de acordo com o nicho que você está trabalhando. E não só isso, né, que eu abordei no TCC, mas em relação também à vestimenta. Eu recebi um comentário, né, na época da faculdade, que isso me marcou muito. E aí, tanto que eu trouxe para o meu TCC. Meu TCC eu fiz na clínica antirracista. E uma pessoa falou pra mim que se eu alisasse o meu cabelo, eu teria mais cara de psicóloga. ixi, Que forte isso. E nessa época eu usava o cabelo black, né? Era bem, bem armado mesmo. Mas você alisou por conta disso? Não, não, Ah, foi um foi escolha ocorrido, minha. mas não foi por conta disso. Mas pra você ver, né, como é que as pessoas enxergam. Tem um estereótipo, uma psicóloga branca do cabelo alisado. E isso não vai dizer o quanto eu sou capacitada para fazer aquilo. Se meu cabelo for black ou se for liso. Mas tem essa estereotipia. Eu tive durante o estágio, eu recebi uma fala de um paciente que também me marcou muito. Tudo isso me induziu a fazer o TCC nesse tema, Isso aí que você não tinha nem se formado ainda. não tinha me formado ainda. E essa paciente, ela falou que quando ela me viu, era atendimento online. E quando ela me viu, ela se identificou porque ela não esperava encontrar uma psicóloga negra. Ela era uma paciente negra, no caso. Sim, Velho, isso aí também, desde quando eu era pequenininho, eu já olhava isso. Porque teve uma vez que a gente estava escolhendo escola para estudar e minha mãe saiu. E aí eu fui em duas escolas. Só que a primeira eu fui, eu não vi nenhum neguinho, né? Aí eu falei, pô, não me encaixa aqui não. Aí na segunda escola, eu também fiquei mais ou menos assim, eu falei, ainda não é aqui. Aí quando eu fui na terceira, que eu vi as tia, tudo pretinha também, eu falei, pô, eu vou ficar aqui. Se E aí eu identificou. fiquei. E às vezes tem lugares assim que eu olho assim, eu busco ser atendido, digamos, se for uma psicóloga. Mil vezes eu prefiro ser atendido por uma preta igual a mim do que. Eu prefiro, eu sinto mais credibilidade, entendeu? é uma questão de identificação, até as crianças mesmo. Teve uma época que saiu um vídeo de uma criança, se eu não me engano, logo quando o Maju começou a fazer apresentar o tempo, né, no jornal, e aí tinha uma criança que ela sempre se identificava com o Maju. Isso é muito bom, porque as crianças não se enxergavam antes, até nas bonecas mesmo. Eram mais boneca branca do cabelo liso, a gente não via muito boneca negra assim, Hoje né? tá. E hoje, assim, tem pessoas que falam, porque bater na tecla, falar sempre desse assunto, mas é necessário a gente falar Velho, sobre isso. tem tanto assunto aí que o pessoal bate na tecla e é assunto fútil, quem dirá é assunto importante como Sim, com isso. certeza. Agora, depois do TCC foi como?
depois da formação foi E fácil aí, para depois atuar na área? da formação, eu fui para a área de... Eu estagiei como no RH, né, no administrativo, aí eu coloquei na minha cabeça que... Aí isso ainda na faculdade, não. Eu vou ser psicóloga organizacional. Eu quero ser psicóloga Mais pro lado organizacional. da empresa. Isso. Aham. E aí eu estagiei, né, em algumas empresas nesse foco. E quando eu me formei, eu fui logo fazer um curso de formação como analista de recursos humanos. Hoje eu sou também analista de recursos humanos. Mas eu não atuo nessa área mais. Dois Pelo anos. menos por enquanto. Aí eu me formei como analista de recursos humanos. Eu visava mais trabalhar em questão de treinamento de pessoas, desenvolver pessoas dentro da empresa, como é que eu posso gerir a equipe, como é que eu posso unir a equipe, tudo isso dentro da psicologia. Como é que eu vou ajudar o gestor a lidar com a equipe, fazer estratégias de endomarketing dentro da empresa, ações, sabe, o aniversário do mês. Isso tudo tá Ficava ligado. dentro de sua responsabilidade. Sim. E aí eu fiquei um tempo nessa área, depois eu vi que Não tava se não encaixando. tava... Tudo comigo é assim, eu tenho que sentir que dentro do meu coração que é aquilo Uma ali. confirmação. E aí não é aqui não que eu preciso estar. Eu não estava me sentindo realizada, parecia que não era meu propósito fazer aquilo ali. E hoje você tá atuando em qual área da psicologia? Hoje eu atuo na área infantil. A maioria dos meus pacientes estão dentro do espectro do autismo, que é o TEA. Entendi. Você falou também que tá ali. Não foge muito porque é infantil, adolescente. E eu acho que nesse tempo de idade assim, que vem a puberdade, né? Que os hormônios ficam à flor da pele, e aí adolescente tá se revoltando. Eu acho que de todos, assim, entre criancinha, porque tem criancinha que faz, né? Aí nessa área Sim. que você pega adulto e idoso, eu acho que é a área mais punk pra se pegar, né? A infantil Hã? assim, tem seus viés, porque a gente não trabalha só com o paciente, a gente trabalha também com a família, né? É uma criança. Então a gente precisa estar unido. No caso do que eu trabalho, né? A gente precisa estar unido escola, família e equipe. É uma equipe multidisciplinar, então tem psicólogo, psicomotricista, tem fonoaudiólogo, nutricionista, todo mundo acompanhando uma criança. Uma única criança. Sim. Então tem que estar todo mundo, porque se a gente trabalhar com a criança na clínica e a família não reforça, ou a escola não reforça, então é um trabalho assim, de formiguinha, sabe? Porque aí os pais vão falar assim, mas eu não tô vendo a evolução do meu filho. Mas por quê? Vamos investigar aqui por que a criança não está evoluindo. O que é que tá de errado? O que é que tem de errado que a gente pode... Porque às vezes a gente tá ali fazendo de tudo, né? Para ver a evolução da criança, para a criança subir os degrauzinhos. Porque a gente fala que no desenvolvimento da criança é como se fosse tijolinhos. Quem me falou isso foi a minha supervisora de lá da clínica, né? Dona Isabela. Ela é maravilhosa, quem quiser. Já tá fazendo seu Quem merchan? quiser, né? Mas é realmente, assim, quando são profissionais que, de fato, estudam sobre, buscam, têm excelência, a gente precisa enaltecer, Valorizar, né? entendeu? Salve, Dona Isabela. Dona Isabela. Então, ela sempre falou pra mim, né, que às vezes você fala assim, mas a criança não falou ainda, tem 2 anos, não começou a falar ainda. É normal, cada criança tem seu tempo, não é assim que funciona, né? A gente tem marcos do desenvolvimento e são como os tijolinhos. E aí, com 2 anos, a criança precisa ter aqueles tijolinhos. Com 3 anos, aqueles tijolinhos. Se a criança tem 2 anos e ela não tem, então ela tem um atraso. Isso é de todas as crianças? Sim. Um exemplo, né? Eu tenho um filho de quase 3 anos.
Então, desde quando ele era mais novinho, eu já vinha observando se ele estava dentro do que era esperado para a idade A dele. vantagem de ter uma mãe psicóloga, né? Tava sendo acompanhado dele pequenininho. Então, eu já tinha uma noção do que esperar para aquela idade. Então, se ele chegasse a 2 anos e tivesse alguns comportamentos que ainda não era esperado, então eu já tinha que prestar atenção e procurar algum profissional. E tem pais que não têm esse feeling, não tem essa visão. Tem né? pais que ficam em negação com a criança, tipo, às vezes o profissional fala que tem um atraso e eles ficam em negação em relação a isso? Sim. Acontece? Sim, acontece. Acontece até depois. Um exemplo, os pais já começaram já a levar a criança, já está fazendo acompanhamento, mas ainda está em negação. E isso é bem difícil para a criança conseguir melhorar. Você A acha que é gente- mais difícil para a criança ou para o profissional que está acompanhando a criança? Porque a partir do momento que o pai fica em negação, eu acho que ela meio que desfaz o trabalho que você está fazendo junto à criança. Você acha que atrapalha? Eu acho que é ruim tanto para a criança quanto para o profissional, porque a criança, quando ela chega na clínica, ela está em um ambiente desconfortável, ela está fora da zona de conforto dela, então aquilo tudo para ela é novo, a gente está ali fazendo coisas que ela não gosta e os pais dela fazem coisas que ela gosta. Então, fica meio complicado da gente, por isso que a gente precisa da união da família. Entendo. Porque a gente reforça um comportamento que é positivo, né? Que a gente espera da criança. E quando chega no ambiente familiar, a família vai e reforça o comportamento que a gente não quer que a criança. E a gente estava falando disso, não sei se você se lembra que a gente estava falando sobre umas crianças, que a gente percebe que umas crianças são mais evoluídas do que outras. Mesmo não sendo psicólogo, a gente olha assim e fala, pô, esse daqui é espertão. E tem outros que a gente vê que está mais atrasado. Nesse contexto assim, tem a ver com isso que você falou dos tijolinhos? Depende muito, porque, assim, às vezes tem que ter a questão da personalidade também, né? Cada criança é única. Tem uma criança que é muito boa em alguma coisa, e você vê que é uma criança muito mais desenvolvida, e isso, eu acho, assim, hoje em dia as pessoas estão diagnosticando demais, e às vezes nem sabe? A criança é muito agitada, hiperativa. Acontece muito isso? A criança é desperta, TDAH. Então, todo mundo vai diagnosticando as crianças sem nem... Então, às vezes, gente, é normal. O que é o normal de uma criança? Eu acho que as pessoas estão perdendo a noção do que é normal. O conceito de normalidade, né? Depois da pandemia, todo mundo ficou Então- louco. É por isso que a gente trouxe a psicóloga, né, para o primeiro episódio do podcast. Depois da pandemia também muita coisa mudou. Então, Ana, você falou de TDAH, né, pra você, certo? E, às vezes, tem gente que fala, você tem gente que fala que eu não tenho. E aí eu olho hiperatividade, essas coisas, como é que eu identifico se eu tenho ou se eu não tenho? Ó, a gente tem o DSM-5, né, que é um manual dos transtornos psicológicos. Lá tem alguns critérios diagnósticos. Você pode perceber, você é uma pessoa leiga, que eu digo, que não tem muita noção do que é a psicologia. Sim. Então, você pode procurar um especialista. Você pode dizer que você tem percebido alguns comportamentos ou que algumas pessoas têm percebido que você queria investigar mais. E aí o profissional vai ver se você, depois de algumas sessões, não é uma, nem duas, nem três, algumas sessões, o profissional vai ver se você está dentro daqueles critérios diagnóstico de transtorno de atenção e hiperatividade. Entendi. Tem a ver com... De déficit de atenção, desculpa, hiperatividade. Tem alguma coisa a ver com pensamento intrusivo, que eu tô escutando muito essa palavra ultimamente. Na internet tá bombando, né? Pensamento intrusivo. Eu não sei nem se o que eu tô pensando meu pensamento é Você é pensamento intrusivo. Você quer dizer o quê? Se o O pensamento... TDAH tá ligado a isso, ao pensamento intrusivo, ou podem ser... Não, você pode ter um pensamento intrusivo sem ter TDAH, ou ao Não contrário não também. tá, não tem essa associação
pensamento intrusivo e TDAH. TDAH. Mas- Não tem ligação. Aproveitando essa deixa o hype do pensamento intrusivo, né? A psicologia, ela responde o porquê que acontece isso. Tipo, a gente tá aqui, daí do nada, o pensamento super aleatório passa por nossa mente. E na maioria das vezes é muito louco, né? É uma situação que parece que a gente nunca pensaria no normal. Por que que isso acontece? A psicologia responde? Sua mente funciona a todo momento, né? Você tá aqui conversando comigo, mas tá trabalhando aí. E a gente tem o nosso senso de... A gente tem o id, o ego e o superego. E aí a gente tem aquele que dá um freio. Para nossa audiência aqui, né? Você falou id, Ego e superego. o que é que seria cada um dos três para a gente se familiarizar? É como se... Eu vou dar um exemplo assim de um pensamento. É como se você tivesse um pensamento que socialmente é errado. Tem um que quer fazer e tem um que tá te segurando. Isso é errado. Uhum. Isso não é permitido. Mas tem um que tá querendo aqui fazer. É o anjo bom e o anjo mau. Mais ou menos assim que funciona. É como se fosse um senso de realidade do que é certo e do que é errado. Que você pode, que você não pode fazer dentro das suas crenças. Para você pode ter uma crença que você acredita que é certo, mas para mim é errado. Entendi. No caso, é o nosso próprio senso de moralidade. Isso. E esse seria os três ou seria só um dos três? Não, eu tô abrangendo os três juntos. Tipo, você tem esse pensamento, o outro, ele vai querer fazer, Sim. e o outro, ele vai te dar um Freio. freio. Entendi. Então, digamos, fumar. Eu tenho vontade de fumar, e aí eu, com base no que eu fui criado, olho que fumar é errado. Então seria mais ou menos isso. Eu vou e não fumo. Mais ou menos essa ideia. Mas no caso, então, o que você está falando é que o pensamento intrusivo faz parte da nossa personalidade de alguma forma? Sim. Mas não é possível, pô. Porque aparece coisa muito você aleatória. Tipo, você tá aqui na beira do prédio, aí o pensamento vem, te pula. Acontece, faz parte da minha personalidade. Naquele momento ali, eu tava querendo pular. Algo do meu subconsciente queria tomar aquela atitude. É que nem a questão É muito surreal. todo mundo já pensou em se matar. É? Todo mundo já pensou em se matar. Poxa, você tá passando por um momento muito difícil e aí você não tem aquele pensamento, poxa, eu queria morrer agora. Mas tem gente que problematiza, entendeu? Intensifica esse pensamento. E tem uma grande distância entre você ter uma ideação suicida e você, em algum momento, sentir vontade de se matar. Tá triste, no caso. Tá distante? Tem uma melancolia ali, tá triste. Porque Terminou um relacionamento. eu quero morrer. Entende o que eu quero dizer? Uhum. E a ideação suicida é que nem a questão da ansiedade. Vocês já assistiram Divertidamente? Assistindo. A ansiedade é uma emoção, mas tem tem revisões literárias que traz a ansiedade como uma emoção secundária. Tem as emoções primárias e emoções secundárias, como se a ansiedade fosse... Porque a ansiedade no filme, ela aparece ali quando a menina já tá na puberdade, na adolescência, aí a ansiedade vai e aparece. E aí tem muita gente hoje... Eu falo que a ansiedade é o mal do século. Todo mundo... Meu Deus. Eu tento não encaixar isso na minha realidade de ansiedade. Não sei se ela sempre existiu e a gente está descobrindo ela agora, ou o contrário, a gente que está problematizando demais. Só que, às vezes, eu me encontro pensando como, no tempo de minha avó, não tinha ou não era tão dito sobre ansiedade. E ela conseguia se virar de uma forma que só ela não expunha, não colocava muitos problemas em pauta na mesa, ela se virava, e aí eu acho que eu tenho que me comportar da mesma forma. Nesse caso aí, a ansiedade está sendo super hypada ou realmente a gente tem esse problema de ansiedade, a gente está dando muito poder? Eu acredito que está sendo super hypado. Porque, como eu falei que é uma emoção, você tem ansiedade se você precisa da ansiedade para viver. Porque a ansiedade é como se ela fosse um alerta. Um exemplo, você tem uma entrevista de emprego e você está ansioso.
A ansiedade, ela vai te preparar. Ansiedade nada mais é do que preocupações excessivas. Você está muito preocupado com aquela entrevista, se vai dar certo, se vai dar errado, o que é que eu vou falar e se eu vou saber responder. Então, a ansiedade, ela vai te preparar para aquilo ali. Então, com a ansiedade, você vai pesquisar sobre a empresa, pesquisar sobre o gestor, você vai pesquisar como se comportar uma entrevista, ela vai te preparar para aquilo ali. Trazendo para o ramo de vocês, né? Vendedor tá ansioso. É bom porque ele tem que se preparar para bater a meta dele. Ele tem que se preparar o mês todo, fazer o que ele tem que fazer, para no final do mês ele não tá falando que tá com crise de ansiedade. Então, isso é normal. O que É traz normal ter a crise? ansiedade. Mas o que leva à crise da ansiedade? Aí tem uma grande diferença entre transtorno de ansiedade e sintomas ansiosos. Porque sintomas ansiosos, como eu falei, é normal, né? Você tem uma dor de barriga, sua frio, né? Tem aqueles sintomas que a gente percebe que você está em um episódio de ansiedade. E quando se torna um transtorno de ansiedade, é quando traz prejuízo para a sua vida. Um exemplo, você não consegue sair de casa porque você tá, Entendi. sabe, você tá tão ansioso por algo que vai acontecer que você não consegue nem sair de casa, você não consegue ir em uma reunião de família, você não consegue participar de eventos. Então, quando traz prejuízos no seu cotidiano, na sua vida, aí a gente já está trazendo para um transtorno. Então a gente pode dizer que a ansiedade, ela sempre existiu, Sim, né? o diferencial é que hoje a gente, não só a ansiedade, mas sobre a saúde mental, sobre terapia, sobre psicologia, hoje a gente fala muito mais do que antigamente no tempo da sua avó. Um exemplo, trazendo de novo para o autismo, as pessoas falam, mas porque hoje todo mundo virou moda. Eu já ouvi gente falando Que virou moda? Autismo? Caramba. Virou moda agora. Toda criança tem autismo. Não, gente. O problema é que antes não se falava muito sobre isso. Você falava que a criança era retardada e hoje a gente nem usa mais esse termo porque é ofensivo. Chamar uma pessoa, falar que uma pessoa tem retardo mental. A gente nem usa mais esse termo. Então, isso aí sempre é uma Nada outra coisa contra que do sempre retardado, né? existiu. Eu vi com É todo uma respeito. coisa. É uma coisa que sempre existiu. Mas as pessoas não falavam muito sobre. Então, a ansiedade você tem o tempo todo. Você precisa dela para. É como se ela te acendesse um alerta para alguma situação. Então, você precisa. Só que às vezes tem pessoas que conseguem lidar melhor com a questão da ansiedade, né? Tem vários fatores que podem te ajudar com sintomas ansiosos. Então eu posso até usar a ansiedade ao meu favor, né? Porque, digamos assim, se eu, pelo menos, consigo identificar ansiedade, eu falava nervosismo, porque eu tô nervoso porque eu tenho que fazer um treinamento. Então, o que é que eu faço? Eu tô nervoso por quê? Eu tô nervoso porque começam a me perguntar e por conta do treinamento Chegar que eu uma preciso resposta. fazer. E aí, se eu começar a trabalhar um pouco antes sobre esse treinamento, aquele nervosismo passa porque É ansiedade. tranquiliza. É ansiedade. Vai te isso. tranquilizando, você está se preparando para aquele momento. Então, são preocupações excessivas. A gente tocou no ponto da pandemia, né? A questão da ansiedade na pandemia, eu acredito que aumentou bastante porque tem vários pontos que causavam ansiedade nas pessoas. Você tinha medo de morrer. O medo também está muito ligado ali à ansiedade, mas a diferença é que o medo, o seu cérebro ele recebe uma resposta automática, né? Você vê um exemplo, você vê a barata, tem uma pessoa que tem medo de barata, e a ansiedade já não é mais para esse viés. Mas em relação à questão da pandemia, as pessoas ficavam muito tempo em casa juntas, o padrão de comportamento das pessoas mudaram bruscamente, assim, de uma hora para outra. A gente não esperava. Então, aquilo ali foi causando uma aflição nas pessoas, uma preocupação excessiva. Muitas pessoas perderam trabalho, perderam fonte de renda, a renda diminuiu. Como é que eu vou comer? Como é que eu vou
viver, né? Então aquilo ali foi causando uma angústia nas pessoas que eu acredito que influenciou muito para aumentar a questão da ansiedade. Você acha que depois da pandemia aconteceu das pessoas ficarem mais ansiosas? Tipo, mesmo Sim, após que normalizou, eles não conseguiram voltar à situação normal? pode ter ocorrido assim, não é a- de fato, causa e efeito, vamos Uhum. dizer assim. Mas pode ter ocorrido de algumas pessoas Não ter não terem retornado. conseguido retornar ao. Teve gente que perdeu muitas pessoas, assim, duas, três pessoas da mesma família. Então, pode levar um tempo. Tem a questão do luto também, né? Ainda sobre a pandemia, da pandemia, eu vi que em questão de relacionamento teve muito divórcio na pandemia. Você acha que tem a ver com essa mudança das pessoas que elas tiveram? Digamos, eu tô em casa, tô trancado e aí minha personalidade mudou. Ou então foi porque as pessoas elas se conheceram e viram que tiveram mais tempo para elas e viram que não batia. Tem. Tudo que você falou faz sentido, porque, é, assim, eu sou casada, vocês também. Mas a gente tem nossa vida, a gente vai trabalhar, a gente tem outros afazeres, a gente não fica ali dentro de casa 24 horas com a pessoa. E na pandemia foi isso que ocorreu. Às vezes você não aguenta a pessoa. A gente tem Tem que ter um manias. tempo, tem que ter um tempo de estar longe da pessoa. Todo mundo tem manias, tem jeitos. Eu tenho mania de limpeza. Às vezes a pessoa não consegue conviver com isso. Fica chato, sabe, o dia todo. Então você tava o tempo que, digamos, um tava na academia, o outro tava limpando, Isso, ali, não via que eu tava ali com a minha Com mania de. algodão, com cotonete, passando nos cantinhos do azulejo. Então, eu acho muito que foi isso que ocorreu, assim, dos divórcios. As pessoas estavam convivendo mais, entende? faz Faz sentido sentido. pra mim. Faz sentido. Você falou, até voltando a um tópico anterior, que foi a questão da crise de ansiedade. Você falou que a ansiedade em si, ela é o excesso da preocupação. E, tipo, o transtorno é quando isso afeta a vida da pessoa que sofre disso, né? Sim. Dessa ansiedade. Mas o que é que a psicologia fala que a pessoa sente durante essa crise? Tipo, existe um padrão ou cada pessoa sente a ansiedade de uma forma diferente? A crise, no caso. Não existe um padrão de que aí eu tenho ansiedade, eu vou sentir isso aqui. A gente tem alguns sintomas dentro do transtorno, mas eu posso sentir, um exemplo, eu posso sentir um suor excessivo, ou eu posso travar, eu não consigo sair de casa. Tem vários sintomas, eu posso ter aqueles, eu posso não ter, outra pessoa pode ter diferente. É que nem o autismo, né? É um espectro porque tem vários sintomas ali dentro. Tem uma criança que pode ter seletividade alimentar e a outra não. Então é muito assim que ocorre. O que seria a seletividade alimentar? É quando a criança ela come só alimentos específicos. Só come só. Eu não sei se você viu na internet um vídeo de uma criança que ele só comia salmão. Ele só aceitava o salmão. Somente salmão? E aí a mãe dele, eu acho que ela usou algum tipo de corante alimentício, não sei, pra mudar a cor do frango, pra ficar parecido com o salmão. E ele E conseguiu ele comer. comeu, Essa parte aí eu não vi, não. mas ele comia só o salmão ou arroz com salmão, feijão com salmão, só o salmão? Eu não me recordo se ele comia outras coisas, mas a seletividade é tipo, a criança só aceita tais alimentos. Um exemplo, a criança não aceita nada sólido, só líquido, só pastoso. Existe, Entende? existe essa seletividade. É seletividade mesmo? Seletividade Seletividade alimentar. alimentar. É, ela é um sintoma do autismo? É um dos sintomas do autismo. O autismo, a criança pode ter estereotipia, pode ter seletividade alimentar, tem crianças que têm o autismo e o TDAH, tem crianças que têm o autismo e o TOD, que é o transtorno opositor desafiador, que muitas pessoas confundem com birra. Né? A criança que ela não aceita ser desafiada, ela não aceita oposição, ela não aceita o não.
É aquela criança que se joga no mercado e fica se esperneando. Que não, você pede pra ela entrar, ela fala que não vai entrar. Você pede pra ela botar o copo aqui, ela bota lá. A gente costuma, na verdade, eu costumo identificar assim como uma criança que tem um temperamento forte, que faz parte da personalidade dela. É, Então, no caso, precisaria ser ter um pouquinho mais de atenção. É porque quando a gente para pra analisar, a psicologia, ela explica vários comportamentos do ser humano que a gente às vezes faz um pré-julgamento, né? Tipo a criança como birra, por exemplo. Existe uma doença sobre isso aí que Tawana acabou de falar, e a gente, por ser leigo no caso, fala que é birra, né? A gente não tem um conhecimento. Eu acho que isso deveria ter sido passado no colégio, a gente, né, ter um pouco mais de instrução e tudo Mas no mais. colégio falta muita coisa, porque eu estudava filosofia no colégio. Mas eu estudava filosofia no colégio como se Aristóteles, acho que foi Aristóteles que falava, tinha um pensador que ele falava sobre o que é belo. Aí ele falava que tudo que funcionava como de forma perfeita era belo. Digamos, esse copo aqui. Se esse copo ele faz a função dele, que é colocar água, é belo. E uma pauta dessa assim que a gente precisava para se conhecer, não dava, mas se encaixaria na filosofia, não se encaixaria não. Poderia se encaixar também como desenvolvimento humano? Ou sociologia, acho que tá mais pra sociologia, né? Sociologia? eu não sei se eu consegui entender muito bem. A gente viajou na maioria. Não sei se eu consegui. Eu tô falando que E no colégio deveria ter uma matéria pra isso. Não sei se esse tipo de comportamento. Pra eu me conhecer. Assim como tem, a gente vai pro psicólogo. Porque Sim. agora mesmo, a maioria das pessoas que eu conheço frequenta psicólogo depois de adulto. Depois que começa a trabalhar e entende que precisa de um psicólogo, vai fazer um teste. Porque a primeira vez que eu fui no psicólogo foi um teste. Eu fui e falei, pô... Você já foi? Eu já fui no psicólogo. Acho que eu já fui 2 vezes. E aí eu falei, pô, eu acho que eu vou escutar mais a psicóloga do que eu falar. E você falou mais. Você foi com plano. Não, eu fui por curiosidade. E aí, quando eu entrei lá, aí ela falou, como é seu nome? E aí, eu comecei a conversar com ela. E aí, eu falei, pô, tá ficando... Tá na hora de eu escutar ela agora, né? Pra fazer o meu plano, né? E aí, Seguir o o tempo plano. tinha acabado. Depois de você ter falado tanto, acabou o tempo. Acabou. Eu falei, pô, falei isso tudo, não passou. Não, acho que foi Você 1 nem hora ou foi sente. 40 minutos, você não sente, não. Por que que a galera tem esse tabu, esse preconceito de fazer a terapia, de ir no psicólogo? O que acontece? Porque antes da psicologia, as pessoas, antes da gente conhecer, né, as pessoas eram tidas como loucas. Sim. Então, essa crença veio por muitos anos que quem fazia terapia, quem ia para o psicólogo, pro psiquiatra, era louco. Mas tem pessoas que têm o transtorno de ansiedade e que precisa ir para o psiquiatra porque a gente precisa associar medicamento e terapia. E aí as pessoas hoje que estão buscando Sobre isso, mais né? conhecimento, Quebrando esse tabu. quebrando esse tabu de que quem vai para o psicólogo é louco, né? Galera, faça terapia, viu? Faça No terapia. resumo, somos medrosos e covardes. Somos medrosos e covardes. Sabe por quê? Eu mesmo tenho medo. Eu tenho medo da minha... Mas eu vou Mas explicar. tem O que é que deixar falta? mesmo. Eu vou explicar Para o porquê. conversar. Primeiro, eu só aceitaria... não sei se a galera sabe, mas Tawana é minha prima, né? E aí ela não poderia ser a minha psicóloga pelo vínculo familiar. É isso? Assim. Assim. No código de ética, não tem especificando que você não pode atender parente, E você sempre me negou. mas cabe ao psicólogo entender até onde aquele grau de parentesco, até onde aquela proximidade vai interferir na sua intervenção. Eu conheço muito ele. A gente tem um vínculo muito forte. Então, talvez isso possa influenciar de fluir o processo terapêutico. De a gente ter um exemplo. Quando acontece de eu me identificar com a história do paciente, eu me identificar com alguma coisa que ele traz, a gente chama isso de contratransferência.
E aí, o mais indicado é que a gente encerre o processo, passe para algum outro profissional, porque vai interferir. A gente está ali falando sobre o paciente, não sobre a gente. Você vai colocar uma opinião pessoal durante a consulta, seria isso? Pode acontecer de Puxa. você não necessariamente pode ocorrer uma opinião pessoal, mas você vai colocar suas vivências naquele processo. Entendi o que eu quero dizer? Eu entendi. Agora eu acho muito difícil você não dar uma opinião que é sua, digamos, porque a gente tem opinião para tudo. E aí você escuta um paciente, mas ainda assim você não pode dar a sua opinião. Exatamente. Como é que, Você é psicólogo. como é que consegue fazer isso? Também no código de ética está lá dizendo tudo que é vedado e o que o psicólogo não pode fazer. Então, a gente não pode interferir nem crenças, a gente não pode colocar no processo terapêutico crenças políticas, crenças religiosas, crenças pessoais. Eu Você não nunca pegou uma menina que tinha um relacionamento tóxico e você falou, larga esse safado? Não. Alguma coisa assim. Não aconteceu? Mas eu tenho pensamentos intrusivos. Já é outra profissão que eu tenho que descartar. Tem que Da minha descartar. janela. Você colocaria. Mas não pode, Eu porque falaria. as pessoas acham que o psicólogo o trabalho é só ir ali, escutar, né, intervir naquele, mas a gente trabalha além daquele momento, além daqueles 50 minutos que você falou, Uhum. depois a gente vai ter que fazer revisão literária, a gente vai ter que buscar em livros, em artigos, de que forma a gente pode ajudar o paciente, mas de forma científica. A gente precisa de evidência científica para poder intervir e ajudar aquela pessoa. Eu não posso tirar fontes da minha cabeça. Mas se você tiver uma prova científica que o relacionamento é tóxico, você pode falar, larga esse safado. Não Marco, pode mesmo assim. larga esse safado. Eu não posso te falar o que você deve fazer. Eu vou te induzir, eu vou guiar você a você perceber o que você precisa fazer. Um exemplo, né, do relacionamento tóxico. Como eu trabalho com a ABA, que é a análise do comportamento, a gente trabalha na questão direta do comportamento. Então, eu entendo que a pessoa se mantém em um relacionamento que não tá fazendo bem para ela, que não tá sendo legal para ela, porque ela tá sendo reforçada de alguma maneira ali. O que seria o reforçado? A gente fala do comportamento ser reforçado, um exemplo. Você tem uma filha pequena. Você fala... Vou usar meu filho como exemplo. Meu marido falou para meu filho que toda vez que ele fizesse xixi no vaso, ele ia ganhar uma jujuba. Então, ele está reforçando o comportamento de Levi usar o vaso. Então, ele está acrescentando, está reforçando positivamente. Reforçar positivamente é acrescentar um estímulo. Reforçar negativamente é você tirar um estímulo. Então, ele está trabalhando, ele está reforçando. Ele não sabe o que é que ele está fazendo. Ele só disse que ia dar jujuba. Aí, pela psicologia, você já consegue Mas analisar o que ele tá fazendo. como eu tenho uma visão profissionalmente falando, ele está reforçando o comportamento dele usar o vaso. Então, toda vez que ele fizer o comportamento que a gente espera, ele vai ganhar uma recompensa, vamos dizer assim. Então, trazendo para o relacionamento tóxico. Vou dar um exemplo aqui. A mulher é agredida de várias formas. E aí, depois daquela agressão, o cara vai lá e elogia ela, pede desculpa, você é o amor da minha vida, vamos resolver. E aí fica o melhor homem do mundo, né? Nesse período ele se torna o melhor homem do mundo. Então aquilo ali pra ela é maravilhoso, porque ela tem muito a ver também com autoestima da mulher, né? Então ela às vezes ela pode ter uma crença de que ela não merece melhor. Ela não... que ela não vai encontrar que aquilo é melhor o e assim suficiente tá pra ela. Isso tem a ver com a criação, tipo de pequeno? Não. Não é causalidade, assim, causa e efeito. Ela passou por isso quando era pequena, por isso que ela é assim. Pode acontecer de
ter relação e pode não acontecer. Tudo na psicologia depende. Depende do Mas de contexto. É tudo relativo. É tudo relativo. Às vezes, um exemplo, a gente trabalha a figura paterna. Qual é o exemplo de figura de homem que essa mulher tem? Porque ela se mantém nesses relacionamentos? Porque ela mantém esse padrão de relacionamento? Porque ela tem um padrão de comportamento. Então, vamos dizer que esse meio período aí que ele se tornou um homem maravilhoso, tá reforçando ela de alguma forma a continuar ali. Ele tá me tratando bem, agora ele tá me tratando como uma mulher mais incrível do mundo. Ou você tocou num assunto bom. Você acha que a figura paterna, claro que sempre tem a figura materna e a figura paterna é importante, mas você acha que tem como é que eu posso falar? Tem uma certa validade no relacionamento quando uma mulher, ela tem o pai presente e ela não tem o pai presente. Você acha que isso afeta no relacionamento dela futuramente? Pode afetar, como eu falei, né? Tudo depende. Mas pode afetar ela não ter aquela figura paterna, ela não ter noção do que esperar de um homem. Uma referência. Ela não tem uma referência. Então, um exemplo. Vou me usar como exemplo. Eu tenho meu pai como uma referência de homem. Marlon pode falar também porque ele conhece, mas eu tenho como uma referência de homem. Então, eu busco em um homem aquilo ou mais. Entende? Faz sentido. Falando sobre relacionamento tóxico, puxando até um assunto que a gente já pontuou, tá ligado à dependência emocional também? Essa questão? Também. A questão da dependência emocional tem muito a ver também com a questão da autoestima da mulher. E também uma questão assim, de que antes da gente se relacionar com alguém, a gente precisa. Aí entra também a terapia. A gente não precisa buscar terapia só quando tem um transtorno ou quando o bicho tá pegando. Tem que fazer terapia. Você precisa fazer a terapia para se conhecer. Você precisa se conhecer, você precisa saber seus gostos, como você age, como são seus comportamentos dentro de algumas situações. Então você precisa primeiro se conhecer, se permitir, para depois ter uma relação com alguém. Porque você aí acaba depositando na pessoa o que falta em você. o que também, mas assim, você não pode depositar no outro uma expectativa que é sua. A pessoa, ela não tem responsabilidade naquilo que você está esperando. Então você acaba sobrecarregando uma pessoa, ou até se sobrecarregando por você estar esperando algo, porque a expectativa é coisa que não passa na nossa mente. Você mesmo. coloca naquela pessoa a responsabilidade da sua felicidade. Faz sentido. E isso daí é o que tem a ver muito com a dependência emocional? Tem muito a ver com a questão da dependência emocional. O que é que leva uma pessoa a se tornar dependente emocionalmente de uma outra pessoa? Tem uma série de fatores, assim, que às vezes a pessoa teve uma vivência muito difícil, né? E ela se sente ali sozinha, incapaz, e ela precisa do outro para fazer por ela, ou para estar ali com ela. Vou usar a mulher, né? É até um nicho que eu gostaria de estudar mais sobre, é a questão de ajudar mulheres. Porque eu acho que a mulher, a mente da mulher, assim, a mulher tem que dar conta de várias coisas ao mesmo tempo. E ela se cobra o tempo todo. E em relação à dependência, às vezes a mulher tem uma questão de autoestima, assim, enorme. De não se achar capaz, de não se achar preparada para aquilo. Eu não posso fazer isso, eu não sou capaz de fazer isso. E às vezes isso liga muito, sabe, a você precisar do outro o tempo todo. E dependência emocional não é só em relacionamento, você é dependente em amizade, não só em questão amorosa. Você acha que o Instagram, esse excesso de informação que a gente tem, não colabora para isso não? Porque hoje eu vejo muita gente se comparando mais do que nunca. Parece que o pessoal abre assim, porque o Instagram mostra muito a vida feliz.
E aí, a pessoa abre o Instagram, vê uma série de coisas boas e sai do Instagram bem down. Aí olha E pra aí sua vida e tá fala, pô, tô na miséria. merda. E aí eu acho que tem um Sim. bocado de pessoa frustrada hoje porque vai pro Instagram, que é uma plataforma que ninguém vai postar sua miséria, É. né? E aí se compara, claro que aquela vida perfeita ali tá fora da sua realidade no momento, talvez, e aí você automaticamente fica frustrado, tem gente que fica triste, tem gente que fica ansioso e começa a despertar uma coisa que não tinha, mas é porque por questão superficial. Eu abordei esse tema em uma publicação minha no Instagram, que eu falo em relação às comparações. Isso Você já usa tem o Instagram muito contra o tempo. Instagram. Já tem muito tempo Só que conta eu. Caio assim. Não, marketing liberou agora, liberou. Não, tá liberado agora. Eu usei essa publicação já tem uns anos, inclusive. Eu acho que foi logo quando eu formei, que eu estava começando porque parece que hoje ninguém se forma e exerce sua profissão só. Você tem que também dominar ali o marketing, você tem que vender sua imagem no Instagram. E aí eu falei, não, vou criar aqui um perfil profissional para falar sobre alguns assuntos. Não deu muito certo, quer dizer, pode dar ainda, né? Porque eu não sou uma pessoa que, assim, me busco muito a comunicação, de botar ali o rosto e falar, mas vai fluir. A gente vai lá e traz Talana pro podcast. A gente... Aí vocês vão me trazem pro podcast. Então eu falei sobre essa questão da comparação, porque as pessoas acabam adoecendo de verdade quando se compara muito com os outros, como o Jorge falou. As pessoas vendem aquilo que elas querem no Instagram. Uma vida perfeita, uma vida feliz, viagens, conquistas. Não que você não possa apostar, você, claro que você quer expor aquilo que você está vivendo de melhor, né? Sim. Mas o interessante é que a gente entenda que a realidade do outro não é a nossa. Às vezes aquela pessoa teve oportunidades diferentes do que a nossa. Às vezes é o momento, né, que a oportunidade que ele teve e a sua ainda não chegou. Você precisa ter esse senso de realidade para não cair nessa armadilha, né, de tá, poxa, minha vida é uma merda. Isso aí você acha que vai de acordo com a personalidade da pessoa? Porque, assim como eu vejo muita gente fazendo isso, eu, George, olho também como referência. Eu falo, pô, se ele conseguiu chegar ali, eu também consigo. É uma Se comparação fulana positiva, né? conseguiu, é uma comparação positiva. Você acha que vai dar personalidade ou o Instagram ele tende a frustrar as pessoas mesmo? O Instagram tende a frustrar mesmo, porque o Instagram vende muito uma imagem perfeita, corpos perfeitos, Agora, filtros, posições de foto, né? A Sim, mulher tá eu vi. em ângulo diferente. vocês acham que é o Instagram em si ou os usuários? Porque o Instagram em si é só uma Não, plataforma a digital. gente fala Instagram como uma forma generalizada, mas são as pessoas As mesmo. pessoas no Entendeu? Instagram, De né? fato, Que são as pessoas. Não o Instagram, a plataforma. Tipo, os influenciadores, principalmente, eles carregam um peso enorme e eu acho que muitos deles nem se dão conta. Porque, tipo, tem muita gente que tá sendo acompanhada por 100, 200, 1 milhão de pessoas diariamente e a pessoa passa um conteúdo que prejudica mais os seguidores dele do que agrega. Eu acho que as pessoas que são influenciadores deveriam ter um senso maior de responsabilidade até do próprio conteúdo que ela está passando para as pessoas que estão acompanhando. Porque se, tipo, por exemplo, eles reforçassem, né, aquilo que você falou do reforço do comportamento. Pô, galera, consegui conquistar uma casa, mas vai chegar a vez de vocês, continue trabalhando. Eu passei por essa dificuldade para chegar até aqui. Eu acho que isso aí seria um pouco mais positivo para as pessoas que estão acompanhando isso. Vocês não acham que o Instagram, na verdade, as pessoas que utilizam o Instagram prejudica mais do que a própria plataforma? Eu acho que é mais sobre as pessoas mesmo do que a plataforma. E tem uma outra questão. Já tá falando, né? Influenciadores. E hoje em dia
é um viés muito. O buraco é muito mais embaixo. O mundo é capitalista e as pessoas hoje tá foda-se, desculpe a palavra, para o que tá vendendo. Ele quer lucrar. Não tá nem aí se você vai cair em um golpe. Não tá nem aí se você vai apostar errado no tigrinho. Não divulgue o tigrinho. Ele só quer lucrar, ganhar dinheiro. E não tô generalizando, né? Tem pessoas que têm responsabilidade daquilo que tá divulgando, mas tem pessoas que Não tem responsabilidade só nenhuma. quer. E outra coisa que entra em contexto também é que nós escolhemos quem são nossos influenciadores. Faz sentido. Porque só vai aparecer esse conteúdo porque é o que você procura ver. Exatamente. Porque a partir do algoritmo, momento né? que você deixa. Não, até a partir do momento que você deixa de ser seguidor. Digamos, se eu quero ficar forte, né? E aí eu começo a seguir pessoas que são da academia, tutores, personal trainer, tende a me ajudar. Eu seguir conteúdo de academia, mas digamos, você não quer ou não faz por onde para comprar uma Ferrari. E aí você quer ter uma Ferrari e você segue várias pessoas que têm uma Ferrari. E aí você vai começar a se comparar, porque você tá escolhendo aqueles influenciadores. É a mesma coisa do pessoal que divulga o Tigrinho. O Tigrinho, claro que tem várias pessoas que são viciadas em aposta, mas Jota tava falando uma coisa que é até interessante, que é mais fácil você tava falando sobre a procrastinação, e é mais fácil você beber água se você tem um copo de água do seu lado. Próximo de você. É mais fácil você jogar se você segue pessoas Que divulgam a plataforma. divulgam a plataforma. Faz sentido. Então, assim, eu até gosto do conteúdo dele, mas eu tô vendo que, me corrija se eu estiver errado, eu tô vendo que tá me fazendo mal de uma certa forma, porque ele tá postando uma coisa que tá me prejudicando. Eu não estaria me amando se eu continuasse seguindo aquela pessoa. Porque tá me prejudicando de uma certa forma. E nessa balança aí, eu sempre tenho que puxar pro meu lado. Pô, pode ser quem for. Não vou seguir mais porque isso aqui eu não quero mais ver. Pô, ó, esse conteúdo aqui eu tô vendo que não serve pra mim e vai me levar pra um lugar que eu não quero ir. Então eu vou parar de seguir também. Porque diversas vezes eu começo a seguir e depois eu pergunto, pô, por que eu segui essa pessoa aqui? Aí eu paro de seguir. Direto eu faço Verdade. isso. Essa questão Faz sentido. que George trouxe agora. Eu fiz isso ontem. Foi ontem? Foi. De parar de seguir algumas pessoas e algumas páginas. Porque todo ano eu faço. Eu acho que algumas pessoas fazem isso, né? Uma As lista. metas. Não, o que você. Ah. Suas metas do ano. E aí eu comecei fazendo uma limpa no meu Instagram, assim, de pessoas que não me agregavam, assim, indo ao que eu acredito. Pessoas que não estavam me agregando ou me acrescentando algo, páginas que não estavam me acrescentando algo, então não tinha sentido o que George falou, porque eu estava seguindo. Mas você estava seguindo porque naquele momento você está evoluindo. Se você teve esse feeling de por que eu estava seguindo, você já teve uma evolução aí individual. Pode ser ao contrário também? Eu tive... Pode, É. pode. Bora pensar positivamente. Faz sentido a evolução, faz sentido. Porque, tipo, você tava consumindo conteúdo que não te beneficiava, e aí você teve um start e falou, pô, isso aqui tá me prejudicando, e aí você deixou de fazer. Então, eu acredito que é mais evolução do que ao contrário. E também essa questão de rever pessoas que eu estava seguindo tem relação muito com bons hábitos. Você vai escolher os hábitos que você quer preservar. Vou fazer. Todo mundo, quando começa o ano, eu vou começar a fazer atividade física, eu vou ser uma nova As pessoa. promessas de final de As ano. promessas de final de ano. Mas isso é qualidade de vida. Isso ajuda, inclusive, na ansiedade. O exercício físico. Exercício físico, regular o sono, ter uma boa alimentação. Isso não é só questão de estética, é questão de saúde. Ver o que você consome na internet, porque algumas coisas podem te adoecer. Então, isso não é só uma questão de eu vou fazer porque eu vou ser uma pessoa diferente. Você está fazendo o melhor para você.
Faz sentido. Tipo, isso daí é muito parecido com você terminar um relacionamento e bloquear as pessoas, né? O ex, por exemplo. Uhum. Tipo, você tem um relacionamento e aí você gostava muito daquela pessoa, mas aquela pessoa te prejudicava e você continua acompanhando ela na rede social, vendo onde é que tá, visualizando os status, vendo as fotos e tudo mais. Então, parece muito com você cortar esse umbigo. Tem uma questão ao contrário também, né? É? Todo mundo tem um egozinho que a gente gosta de alimentar. Então você quer que a pessoa veja que você tá ótima. É? Então tem ao contrário. Ou você quer ficar ali vendo a pessoa, o que é que a pessoa tá fazendo, ou você quer que a pessoa veja que você tá bem. Faz sentido. Nunca tinha pensado nisso, não, mas faz sentido das duas formas. Eu não bloqueio ninguém. Não bloqueia, não? Não. Prefere Por quê? deixar ver? Não é nem a questão, mas se você superou aquela fase, você superou um momento da sua vida, Não, mas eu acho que isso daí diz muito sobre a questão da superação em si, entendeu? Porque, tipo, a partir do momento que você supera, aquilo ali não te afeta mais. É igual você seguir É um isso. influenciador que divulga o joguinho, mas você não aposta, você tem consigo que você não vai fazer aquilo. Então ele pode colocar 1000 links lá que vai passar batido e você nunca vai a clicar. pessoa pode postar 1000 stories e não vai Mas, tipo, a partir do momento interferir nada. que você não supera, eu acho que é válido esse Sim, afastamento. bloquear. Bloquear. Sim. A partir do momento que você tem uma dependência Isso. pela pessoa, que você não supera aquele término, né? É bom você bloquear, porque você tá limitando até onde você pode ir. Você precisa seguir em frente, né? A sua vida. Então, é válido bloquear a pessoa. Então bloqueiem, galera. Se estiver prejudicando, bota lá pra ficar o cinzinho Dá no um WhatsApp. bloque. Velho, esse negócio aí de a gente falando de Instagram, né? A gente entra em vários assuntos. Só que, reparem, eu antes ficava. A gente, eu acho que tem um senso de massa, né? Que a gente fica preocupado com opinião alheia. E aí eu passei a pensar comigo mesmo que eu tenho umas terapias comigo mesmo. E aí eu falei, pô, mas eu vou ligar pra opinião de fulano pra quê? E na minha cabeça, nem na minha cabeça fazia sentido, mas por um momento eu tava ligando. E aí eu falei, pô, não tem por que eu ligar. E aí eu comecei a listar várias pessoas que eu ligava pra opinião e depois eu vim ver que eu falei, pô, de tudo, de todo mundo. Todo mundo tá, não sei se eu vi num filme, eu sei que eu vi em algum lugar e fez muito sentido pra mim que as pessoas elas estão preocupadas com as vidas delas. Então, a minha vida preocupa a mim. Às vezes Marlon tá aqui comigo e eu falei, pô, Marlon tá pensando isso de mim, eu pode estar pensando isso, mas Marlon também, assim como eu, tá cheio de problema, Marlon não tá nem pensando em mim e eu tô com a cabeça no que Marlon tá pensando sobre mim. Eu falei, de qualquer forma, pensando ou não, eu não sou onisciente igual a Deus. Não tem como eu saber, então eu tenho que me livrar disso aí. Eu parei de ligar pra opinião das pessoas e, coincidentemente, foi o momento que eu mais fiquei tranquilão, mais que eu fiquei. Eu vi tranquilão. o Whindersson Nunes falando uma coisa parecida com isso, tipo, ele tava falando sobre a questão, eu acho que isso é ego, né? Tipo, nosso, entra essa questão também de achar que somos o centro do universo e meio que tudo gira ao nosso redor. Porque Também. as pessoas vão na internet e falam, eu não sei porque tá todo mundo me atacando. Aí o Whindersson falando, eu ri tanto dessa parada dele, ele falou, todo mundo é 5 pessoas. Eu falei, pô, não é todo mundo, galera. É 2, 3 pessoas que não gostam de você. Então, não tem necessidade de você dizer que vai morrer, porque todo mundo me odeia. Não, 3 pessoas te odeiam. Tem muita gente que gosta de você. Às vezes, se você for parar pra ver, tem mais gente que gosta de você do que te odeia. Então, eu acho que a gente que, né, o ser humano... Eu tenho uma pergunta pra te fazer. Desculpa até interromper. Mas eu quero fazer essa pergunta porque é aproveitar a oportunidade que a gente tá com a psicóloga aqui, né? Uma consulta de graça. Uma consulta grátis. E ela não quis fazer minha consulta, né? Tora. Fez tudo parte de um plano, ela nem sabe. Ah, Você acha que o ser humano em si, ele tende a ser mais negativo? Porque eu vejo muito que a gente tem no geral, né? A gente, o que eu falo, no geral, o ser humano, ele tende a ver a situação e ver o copo meio vazio do Eu que acho. meio cheio. sim. Muita gente. A gente foca primeiro no problema para
depois focar na solução. Mas a psicologia fala alguma coisa sobre isso? Eu vou te falar que eu nunca estudei mais a fundo sobre isso. Eu não tenho isso de fingir que, mesmo que seja da minha área, de fingir que eu sei. Se eu não tenho domínio sobre, eu tenho a humildade Mas é o certo, né, certo. Dona? de falar que, mas tem pessoas que não Joga o H, né? Mas, Mas joga o H pra mostrar Superego. que sabe. o seu conhecimento pessoal, mais Mas- o seu... Eu acredito que as pessoas têm esse senso mais de Negatividade? negatividade, de focar mais no que tá dando errado, sabe? Do que tá dando certo. Às vezes você tá passando por algum problema, ou você tem uma meta, um exemplo, você quer chegar em tal lugar, mas você não percebeu o quanto você já avançou, já evoluiu, o quanto Acontece você muito já isso. conquistou. E coisas pequenas. Um exemplo, logo quando eu me formei, eu tinha um foco. Eu sempre tive um foco. E eu não estava enxergando o quanto eu percorri. Eu engravidei no final da graduação. Eu fiz meu TCC grávida. E quando eu engravidei, eu achei que eu não ia sair do lugar mais. Era o fim do mundo. Acabou minha vida. Eu engravidei com 21 anos. Então eu achei que minha vida tinha acabado, né? Mas eu não percebi o quanto eu avancei. Eu consegui fazer 2 pós-graduação, eu consegui me formar, eu consegui fazer o TCC estando grávida. Eu fui para o último estágio, eu estava grávida já, né? E aí eu fui para a clínica veterinária da faculdade. A gente estava trabalhando com luto. E era luto de De pessoas, de pet, pessoas As que pessoas que tinham, perderam pet que estavam em perderam luto. pet e estavam em Caramba. luto. Era os pais de pet, né? Era. E aí eu fui para o estágio, né? Aí isso no início, foi no início da pandemia? Não, acho que ainda tava ali. Vai acabar, não vai? Acho que estava nesse período. Aí a professora fez assim: você tá fazendo o que aqui? Eu falei: eu vim pro meu estágio. Ela: você tá grávida. Vai pra casa, pelo amor de Deus. Mas eu tava ali, mesmo assim eu fui. E não passava ônibus lá na porta da clínica. Eu tinha que andar da entrada do Imbuí até lá a clínica veterinária. Na E eu fui paleta. andando. Caramba. Mas eu nunca desisti, mesmo estando grávida. Eu tive meu filho como, assim, o foco para eu conseguir mais, que eu era capaz de ter mais. Então, eu fiz minhas 2 pós-graduação, que eu paguei e achei que eu não ia ter dinheiro nem para sustentar meu filho. Eu tive dinheiro para sustentar e fazer as graduações. Velho, eu acho que isso também tem a ver com o sucesso, sabe? Porque todas as pessoas que têm sucesso, as pessoas que passam por obstáculo. Eu tava falando isso lá na empresa, porque tem certo tipo de pessoa que vai olhar pra isso aí que você passou e vai falar, vai travar. Não vai conseguir fazer nada aí, quer trancar a faculdade, quer abortar, não vai conseguir fazer os dois. E já tem gente que eu vi uma imagem que fala, mostra 2 caras mirando num gigante e fala, ele é muito grande, não tem como dar certo. Aí o outro fala, ele é muito grande, não tem como errar. tem como errar, Eu acho Deus. que todas as pessoas que têm sucesso são as pessoas que olham positivamente, porque quando você olha negativamente, você traz o problema para você. E quando você olha positivamente, você leva a resolução pro problema. Você resolve aquele problema ali, ou então você vence até aquele obstáculo porque você está olhando de forma positiva. Tem certo tipo de coisa que eu nem penso na chance de perder, nem penso na chance de dar errado, e eu acho que é por isso que não dá, velho. É a lei da atração em ação? Acho que é. Você acha? E, Acho que é. tem algumas crenças que a gente nomeia, né? Eu não vou lembrar de todas, mas tem a catastrofização, a generalização. São crenças, um exemplo, aconteceu alguma coisa, a catastrofização. E é simples de resolver, mas você já tem essa crença aí já. Então, aquela coisa simples, pra você, é a pior coisa do mundo. Você não vai conseguir resolver, vai dar errado. Isso a gente trabalha na terapia também, de você conseguir se desligar dessas crenças negativas, né? Dessas crenças disfuncionais. Disfuncionais porque traz prejuízo para sua vida. Então, as pessoas, eu acho que é muito disso. Não que eu
eu olhei meu problema assim e falei que eu vou fazer e pronto. Eu pensei de forma negativa em primeiro momento, mas o legal e o importante é você olhar o problema, você de cara você vai ter aquele, mas depois você conseguir mediar, você conseguir enxergar, vamos, calma, vou sentar aqui, vou olhar quais são as opções que eu tenho para poder resolver isso. Ir lá e fazer. Eu li uma frase que falava que a gente sofria mais no nosso pensamento do que na realidade. Isso daí faz Sim. sentido pra você de alguma forma? Com certeza. Às vezes, o que eu falei agora, né? Às vezes o problema nem é grande, mas na sua cabeça é gigante, você tá ali sofrendo internamente. E tem gente que tá olhando assim, não tô entendendo porque você tá assim. E também tem aquele negócio que nosso pensamento é diversas vezes mais rápido do que nossa fala, né? Então no pensamento a gente na verdade vai passar por dois problemas, mas no nosso pensamento a gente já passou por 1000. A gente vê 1000 formas de cair naquele poço ali, sendo que É. só tem duas. Mas a gente imagina a gente dando um salto aqui, coisa até que foge da física, mas no nosso pensamento é real. A gente consegue pensar em várias coisas que são impossíveis fisicamente falando. E eu acho que isso tem a ver. E hoje eu tava falando lá em casa, né? Sobre o poder, as pessoas, o senso inibitório, na verdade, que tem uma colega minha que ela também é psicóloga, e ela falou sobre o senso inibitório, que quando a gente bebia, a gente perde esse Perde. senso. Então, tem as pessoas que bebem e mostram quem realmente são, ou tem, digamos, só fiz uma merda, ou então eu realmente mostrei quem eu era quando eu tava bêbado. Entendi. As pessoas falam muito isso, né? Quando você bebe, você mostra Bêbado quem não mente, você é. quem tá com raiva também. Mas a bebida faz a gente perder esse senso inibitório. Você já queria falar aquilo, mas a bebida te deu coragem pra falar. É? Você perdeu esse. Então as pessoas realmente mostram quem elas são quando elas estão bêbadas. Eu não gosto muito de falar mostram quem são. Acho que é isso mais que eu falei. Às vezes você Só teve só teve coragem. coragem de Entendi. dizer e de expressar o que é que você realmente pensa. É porque, no caso, esse senso inibitório, ele também afeta a nossa moralidade, porque, por exemplo, tem coisas que a gente faz bêbado que a Que gente não não faria sã. Sim. Entendeu? Tipo, Se arrepende depois, se né? arrepende muito pra caramba. Se arrepende bêbado. Já, Pela pô. intensidade que ele falou, Já se arrependeu. ele já se Pô, arrependeu. Não, quem nunca fez uma merda bêbada aqui? Realmente. Atirar a primeira pedra. As pessoas, quando bebem, tendem a fazer coisas. Se sente o incrível, né? É. E aí faz o que às vezes você perde o senso de realidade, o senso do o que é permitido socialmente, o que é esperado socialmente e só vai. Só vai. Você acha que isso aí aquela tem a fase. ver? Porque eu vi que era 3 momentos. Quando tava bêbado, quando tava com raiva ou quando tinha dinheiro. Aí esses 3 pontos revelavam quem eram as pessoas são. Você acha que então nesses 3 pontos a pessoa perde o senso inibitório? Ou não? Não, eu não acho. Não sei Eu se acho eu concordo com Que isso. mais o álcool, porque o álcool é uma coisa que O é fora álcool do é nosso... algo. Não, e o álcool não só em relação ao dinheiro, e qual foi a outra coisa? Dinheiro e raiva. E raiva. Eu tô com raiva. Mas o álcool é Raiva é foda uma, também. uma substância que ela altera suas funções cognitivas e mentais. Então, é uma substância, é uma droga lícita, né? Então, vai alterar seu comportamento. Em questão de raiva e dinheiro, vocês acham que É porque na A raiva... raiva é uma emoção. Na raiva você fala, às vezes meio que coisa E que, na- tipo, é. se arrepende depois. É. Mas isso parece ser mais, tipo, a nossa personalidade do que Não. a questão do não. bêbado? Não, deixa eu seguir a sua linha de raciocínio. Sim. Você quer saber se é a mesma coisa. Tipo, a bebida, ela tira o nosso poder inibitório. E aí a gente faz coisas que Sim. não faria se a gente tivesse sã, por exemplo. E a raiva, eu não sei o que ela faz com o nosso A cérebro. raiva, eu não acho que seja, assim, a mesma coisa do que a bebida, porque a raiva é uma emoção. E naquele momento, você tá
expressando a sua emoção. Você tá expressando aquele sentimento que tá te fazendo mal. Porque não é bom sentir raiva, né? Mas então, no caso, a raiva tem mais a ver com o que a gente é por dentro? No caso do expressar? Tá conseguindo entender mais ou menos? Tô conseguindo entender. Eu acho que as pessoas, sua personalidade interfere em como você Lida com a raiva. lida com a raiva. Entendi. E o dinheiro? O dinheiro é algo que Eu acho que dinheiro é eu me caráter, né? questiono muito. Eu acho que é mais uma questão de caráter e de personalidade também, porque as pessoas realmente Muda. mostram Isso. verdadeiramente o que é quando tem poder. Dinheiro te dá poder. A pessoa mostra o que ela realmente pensa, porque às vezes a pessoa não tem condições e ela fica submissa, ela precisa manter aquele comportamento ali de Sim. submissão, porque ela não tem condições. E quando ela tem poder e tem dinheiro, ela pode, né, sobressair, digamos Se assim. mostrasse uma outra Eu pessoa. acho que isso tem a ver muito porque qualquer filme que a gente assista qualquer filme de ação, qualquer filme que tenha esse negócio de poder, uma pessoa querendo chegar no topo, quando você vê que a pessoa luta para chegar no topo e aí quando a pessoa chega, ela fica transtornada, Ela faz tudo se torna diferente, outra pessoa, né? se torna outra pessoa, quer Faz acabar sentido. com o mundo. Até o filme que saiu agora mesmo eu não assisti ainda, mas tem do Rei Leão, né? Que o Rei Leão ele quer ser o rei, né? E aí quando ele tá sempre abaixo do irmão, mas quando ele consegue uma oportunidade, ele mata o irmão. E aí vira rei. Entendeu? Conseguiu entender mais ou menos o que eu tô falando? Sim. E aí eu acho que tem muito a ver com isso. Poder mostra quem as pessoas são. Isso é profundo. E Sim. a gente foi tá vendo? A gente foi pra longe da psicologia ou a gente ainda tá dentro do assunto? Tá, de alguma forma tá dentro A gente sempre do vai estar assunto. dentro Porque da psicologia é tudo, né? Psicologia engloba tudo. E eu penso muito em relação a isso ao poder, assim, uma opinião, vamos dizer assim, que o dinheiro é muito difícil da pessoa não se corromper com poder e dinheiro. verdade. Você acha que o que é que mantém uma pessoa... Eu não falo nem, não te cortando, mas eu não falo nem se corromper, mas você muda de alguma forma, você muda. Eu acho que Faz ele sentido. tonifica quem a gente é. Se você é bom, você vai ser melhor ainda. Se você é ruim, você vai ser muito pior com o dinheiro. Porque se você ajuda as pessoas, você com muito dinheiro, se você tem aquilo no coração, você vai ajudar mais pessoas ainda. Será? Eu acho que sim. Porque... Porque eu faria isso. Mas eu acho que de alguma forma o dinheiro ele meio que corrompe os bons, mesmo sendo bons, entendeu? Porque A gente às vezes chega lá e tipo, por exemplo, vamos se dizer que você saiu de uma comunidade e tudo mais, e aí você era tratado de uma outra forma, e aí você do nada se torna milionário. Você vai ser tratado de uma outra forma. Você acaba sendo acostumado a ser tratado de uma outra forma. Muita gente às vezes começa tipo a paricar, começa às vezes te bajular e tudo mais. Às vezes você começa a parar de sentir a verdade naquele comportamento. Eu vi um vídeo de Cabelinho no podcast que ele fala que depois que ele se tornou MC Cabelinho, ele não anda com muita gente. Tipo, ele pega as pessoas que era antes da fama e traz pra perto dele, porque, tipo, ele falando, pô, essas pessoas aqui estavam comigo antes da fama, então são meus parceiros, entendeu? Não é pessoas que tá chegando agora pra curtir o hype de Cabelinho. E eu acho que Faz sentido, quando você né? ganha muito dinheiro, acontece muito isso. eu acho que a pessoa tem que ter muita inteligência emocional, se conhecer para poder não se corromper tanto assim. Porque é aquela frase, né? Você vale o que você tem. Você acaba sendo corrompido. Você vê muita bajulação, as pessoas te amam, te adoram. Sim, pô. E você vai gostando, vai alimentando o seu ego, você vai gostando daquilo ali. É igual aquela história do capitão que ganhava todas e tinha uma pessoa no fundo do ouvido dele falando, você é só uma. Acho que foi até você que... Você vai morrer, um negócio desse. É? Que falava que ele vai morrer pra... não sei como era, mas eu sei Acho que que era você é só um homem. Pra ele não se era alguma coisa endeusar. disso pra ele o ego dele não aumentar e ele se perder, porque
a partir do momento que você tem o ego alimentado, a maioria das pessoas elas se perdem mesmo. Perde. É verdade. E eu acho que é uma coisa que eu não perco minha corrida por conta disso. Porque se eu estiver agradando a mim, pra mim tá perfeito. E se eu estiver agradando todo mundo, mas não estiver agradando pra mim tá muito errado. É aquela frase, né? Fiel a mim. Eu esqueci a porra da frase do Os meus nada. princípios. Não, eu postei recentemente uma frase no Instagram com a linha de raciocínio bem parecida com essa. Era morrerei sozinho, mas fiel a mim. É alguma coisa assim. Essa Tá bom. frase e essa fala de George me lembrou muito uma coisa que a gente já tinha conversado até uma vez em relação a você dizer não. Inclusive, eu fiz uma publicação também sobre isso. Você dizer não sem sentir culpa. Tem gente que sente culpado em falar não. Vamos em tal lugar, você não quer ir. Mas Acontece você vai muito. dizer que vai para você agradar outra pessoa. E Então você você- acha que isso acontece por quê? Eu ia fazer exatamente essa pergunta. Porque é um comportamento que algumas pessoas realmente têm de se, se Diminuir? anular, Vamos lá. entendeu? Se anular mesmo. Porque você deixa de fazer algo que vai te fazer bem para você fazer uma coisa que vai satisfazer a outra pessoa. E você se sentir culpado por isso, entende? Isso te faz mal de alguma forma, entendeu? As pessoas não Te traz um normalizam, não. sofrimento. Agora, eu já pensei nisso ser de infância também, porque, digamos, eu crio meu filho e falo, você tem que ser gentil. E aí, às vezes, a criança fala, não quero, dá bom dia, não quero, dá bom dia. Eu é acho isso educação horrível. ou... Não em relação ao dar bom dia, mas me mate fazer isso aí. Tipo, forçar a criança Forçar a a fazer. criança a fazer algo, porque é um ser que ele tá criando a Informação. personalidade dele, ele tá se fazendo, ele tá conhecendo o mundo, você já sabe de tudo, mas a criança não sabe ainda. Quando você invalida uma criança, você força a criança a fazer alguma coisa, eu acho isso péssimo. Porque, um exemplo mesmo, eu acho que até já falei isso com você, as pessoas têm uma tendência a ser líder ou a ser subordinado, vamos falar assim. Existe isso? Existe. Na psicologia mesmo? Sim, tem pessoas Caramba. que têm uma tendência à liderança mesmo. Só que as pessoas confundem o que é liderar. Você não precisa ser arrogante e ignorante para você se mostrar líder. E tem pessoas que mostram esse senso de liderança desde criança. E tem pais que acabam bloqueando isso da criança. Muitas vezes a criança vai falar alguma coisa e o pai ou a mãe fala não. Aí a criança vai argumentar. Por que não? Porque eu sou seu pai, sou sua mãe. E acabou. Mas a criança tem ali o senso de argumentação. Deixa a criança argumentar. Ela tá aqui, ela quer te mostrar os pontos É o ponto de vista de dela. Né? vista porque ela quer fazer aquilo ali. Então, outra coisa que eu não suporto. A criança não conhece você, um exemplo. Eu tô com meu filho, mas eu te conheço, mas meu filho não te conhece. Aí eu falo, fala com o George. Não, não quero. Aí eu vou obrigar a criança a falar com você. E você já tinha falado, não converse com estranho. Aí buga a mente da criança toda, porque você fala que não conhece com estranho, é um estranho pra criança, mas não é estranho pra você, e aí você quer que a criança fale com estranho. É como se a criança Ai, não inferno. tivesse Vontade sentimento, vontade própria, e a criança tem. Você acredita que existe muito isso da energia da criança não ter gostado assim e se recusar? Ou você acha que é por a pessoa ser estranha mesmo? Pode acontecer os dois. Tem meu filho mesmo, quando ele tinha 1 ano, mais ou menos, assim. Tinha pessoas que ele ficava à vontade, assim, de cara, mas tinha pessoas que ele não queria conta. E ele já conhecia a pessoa, mas ele não queria conta com a pessoa. Às vezes acontece isso da Energia. criança não ter. Eu não sei se eu. Signo, não. Você não acredita? Essas coisas assim que. Energia, essas coisas. Tá vendo que o psicólogo é que mais racional, massa. né? É porque não tem embasamento científico nenhum signo. Você generaliza as coisas. Tipo, você é de virgem, você gosta de... Eu conheço, mas eu não. Não acredita. Eu não muito. acredito. Mas, voltando à questão da criança, tem muito isso. Então, a criança às vezes tem um senso, daquele senso de liderança. Você sempre vai ver no parquinho
uma criança que toma a frente. A gente vai brincar disso. É verdade. Faz sentido. Então, a E criança... é o líder aquele famoso líder do bonde, né? Eu tava conversando sobre isso com meu pai essa semana, porque ele tava conversando comigo, né, que ele teve uma palestra de uma pessoa da empresa falando sobre essa questão da liderança, né, porque na empresa tem muitos líderes, como é que eles conduzem as equipes. Então, às vezes, a criança tem esse senso de liderança e os pais, ao invés de reforçar, né, acaba bloqueando aquele comportamento, aquela personalidade que a criança já tem. Uma outra coisa que eu falei em relação a invalidar os pensamentos da criança, o que a criança tem a dizer, isso reflete às vezes na vida adulta, porque você aprendeu quando era criança que você tinha que calar sua boca e fazer o que seu pai e sua mãe tá mandando. Aí você vai chegar em uma empresa, você vai calar sua boca e vai fazer o que seu chefe está mandando. Mas às vezes você tem uma ideia muito boa e você não tem coragem de falar porque você aprendeu que você só tem que fazer aquilo que te manda. Velho, você tá falando disso aí do pai e mãe, e eu tava pensando aqui. A gente sempre fala que antigamente as coisas eram mais tranquilas, as coisas eram mais calmas, mas antigamente a gente também tinha muito menos poder de fala, né? E, Sim. digamos, a criança, ela era doutrinada, ela seguia uma doutrina, qualquer coisa assim te estralava. E a partir do momento que a gente passa a criar a criança de uma forma mais libertária, a gente passa a dar condição dela pensar sozinha, dela agir sozinha conforme ela quer, a gente cria pessoas que pensam fora da caixa. E aí fica vários pensamentos fora da caixa e fica mais difícil de controlar quando são diversas pessoas. Viajei, né? Não, mas faz muito Faz sentido. Faz sentido. Eu ia falar uma coisa, mas eu também viajei junto com ele. Eu também tinha uma parada aqui, eu até abri o celular aqui, o bloco de notas pra anotar e não esquecer, porque a gente às vezes tá aqui no bate-papo Aí eu lembrei. Entra aí. Mas vai lá, fala aí. A gente falou dessa questão do Instagram, né? E agora tá se falando muito sobre educação positiva. E as pessoas têm uma visão muito deturpada do que é educação positiva. Você vai fazer isso agora ou você prefere tal coisa? Eu vejo muito vídeo assim. Mas a gente tem que entender a educação positiva a gente levava muito essa questão de bater, né? Se você não fizer, você vai apanhar. Mas a gente precisa entender como é que a gente tem que conversar com as crianças. Eu acho que a educação positiva vai muito mais nesse sentido. A criança não quer tomar banho. Você vai agora, acabou, e bate na criança. Mas você tem que entender, naquele momento, às vezes a criança tá ali em um jogo tão legal que ela não quer sair, você não entende porque ela não quer ir tomar banho. Então você tem que conversar com a criança, entender. Você não quer ir tomar banho agora por quê? Gente, é muito difícil fazer isso. Eu estou falando porque eu sou mãe, eu sei. Já joga? Ele assiste, não joga, mas assiste. Então essa questão de estar em um momento legal, eu falo porque eu estou em um momento de desfraude. Então é difícil porque o organismo da criança ainda está amadurecendo, ele não consegue controlar o xixi, e aí às vezes ele tá tão entretido, ele já pede, mas ele tá tão entretido no desenho que ele não quer. Ele prefere... Ele faz nas calças. Faz nas calças do que sair. Aí a mãe, né? Então ele prefere fazer na roupa do que pedir para ir no banheiro. Mas na cabeça da mãe aquilo ali, meu Deus do céu. Mata, né? Então eu tenho que ter essa sensibilidade de entender também. É só uma criança, né? Você acha que a surra na infância ela é negativa? Porque eu vejo muito essa polêmica, né? É uma pergunta meio polêmica. No Instagram acontece muito de as pessoas falarem que não é pra bater e tem um time de que é pra bater e do time que não é pra bater, né? Uhum. Qual é o certo, na sua opinião? Bater não é uma alternativa viável, porque bater gera medo na criança. Meu pai nunca me bateu. Nunca. Nem um beliscão, um tapinha assim, nunca. E eu acredito que eu tive uma educação ótima. Mas tipo... Assim, eu respeito meu pai sem nunca ter apanhado. Eu respeito, eu não tenho medo
dele. E eu acho que você bater na criança gera medo na criança. Então você não bateria, Não, não é um melhor. faz sentido. Tá vendo aí, minha mãe, que não Educar. precisava isso tudo. Mas mães, eu também estou do lado das mães. A gente perde a linha às vezes. A gente tem que ter muita paciência para criar, Educar um ser, né? educar um ser. Faz Então, e outra coisa, as mães de hoje, a gente está falando de. Tá tudo muito moderno. As mães antigamente, na época da minha mãe, da sua mãe, as mulheres ficavam muito em casa, cuidando do lar, cuidando dos filhos, e hoje as mulheres estão no mercado de trabalho. Então a mulher cuida da casa, cuida do filho, tem que ter tempo para ela, tem que dar conta das coisas do trabalho. Então, quando ela vai cuidar do filho, Já tá esgotado. já está esgotada. Então, para ela ter essa sensibilidade de escutar, porque você não quer ir, você vai tomar banho agora e acabou. Entendeu? Tem que estar É. psicólogo. Eu anotei aqui para não perder. Foi um assunto que a gente já tinha até conversado antes, que era sobre a questão da formação da personalidade. E aí você meio que me colocou em percentual o quanto de que a pessoa, até a pessoa chegar na personalidade própria, que era a infância, e aí você foi falando essas coisas, só que eu perdi, eu queria ter isso registrado. Dos tijolinhos? Era meio que o tijolinho. Era Eu parecido. acho que eu lembro o que você está querendo dizer. Quando a gente está na faculdade, a gente estuda sobre o desenvolvimento humano, né? E Isso. tem dois pensadores, que é Vygotsky e Piaget. Eles têm teorias diferentes em relação ao desenvolvimento. E Vygotsky, ele traz muito a questão social, que a criança ela só se desenvolve se ela estiver inserida socialmente. Mas na psicologia, a gente entende que o ser humano, a personalidade, né, ele vai se formando com vários fatores. A gente tem o biopsicossocial, a gente tem o biológico, a psique, né, o psicológico, e o social, que é família, amigos, ambiente escolar, ambiente, entende? Então, são vários fatores que vai ali influenciando para a criança conseguir formar sua personalidade. E até no meu ser, né? Porque, digamos, aqui a gente gosta de churrasco. Já na China, os caras comem peixe cru. É a questão do social. Do social, né? Você se acostuma àquilo que você é servido. Você está inserido em uma cultura, você cresceu com aquilo. Quanto do biológico e quanto do social forma o caráter da pessoa? Eu não sei te dizer em porcentagem. Eu sou curioso pra O peso é no social ou no... Você acha que tem? Existe isso de sobressair? Eu vou procurar essa porcentagem, se existe essa porcentagem do que interfere mais. Mas, um exemplo aqui. Eu conheço pessoas que falam que nunca adotariam uma criança porque não sabe de onde ela veio, não sabe quem foram os pais, tem medo do que a criança venha a se tornar. Mas tem a questão da genética, né? Sim. Meu filho tem manias que eu tinha quando eu era pequena. Como genética. Então entendeu? A genética também é uma coisa que influencia bastante na personalidade. Influencia, com certeza. Influencia muito. Agora eu acho que o social influencia mais, sabia? Será? Porque se a gente pegar eu também acho uma criança, que não. Social mais. bebezinha, a gente vai pegar ele e vai colocar ele na China. Ele vai seguir a doutrina da China, ele vai falar chinês, ele vai comer as coisas que o chinês come, e quando ele voltar pro Brasil, ele vai achar uma loucura. Eu acho totalmente diferente. É? Eu acho que ele vai na China, vai comer o sushi Mas lá. vai gostar da feijoada. Vai comer o japonês e aí quando ele chegar no Brasil ele vai falar é isso que é comida, pô. Eu acho que o DNA vai ficar enraizado e aí quando ele experimentar a comida brasileira ele vai se lembrar. Eu não sei por que Mas eu não penso nessa questão falando culturalmente. Eu falo do social, um exemplo. 2 irmãos que têm a mesma educação. São os pais, os mesmos pais. Tudo que eles fizeram com um fez com o outro. Só que
um estudou em uma escola e o outro estudou em outra. Um exemplo, eu cresci em um bairro periférico até os meus 14 anos. Dos 14 anos em diante, eu cresci dentro de um condomínio. Eu fui morar em um condomínio, são pessoas diferentes, é um ambiente diferente. E meu irmão, quando a gente foi, Era mais novo. ele tinha 7 anos. A minha cabeça, algumas formas de pensar, algumas crenças que eu tenho, princípios, né? E vivências é totalmente diferente da dele, porque a gente, em uma fase da vida, a gente cresceu em ambientes totalmente diferentes. As crianças que eu brincava não eram as crianças que meu irmão brincava, O social é foda, mano. entendeu? Você separaria gêmeos? Escola, assim, colocar um... Se tivesse gêmeos, você colocava um em uma escola. Não. Caramba, que pergunta desgraçada que esse cara faz, velho. Eu separaria, mas não só por separar. Pra cada um ter sua personalidade? Não. Eu separaria em um acaso que eu trabalhei em uma escola que eu presenciei isso. Eles eram gêmeos, só que um dos gêmeos, ele tinha mais dificuldades. Ele tinha dificuldades de interação, ele tinha dificuldade no comportamento, ele tinha muito comportamento negativo. Era da mesma placenta ou era de placenta diferente? Eu não sei dizer como era, eu sei que eram gêmeos. Eram gêmeos. E eu não sei se a família colocou isso na cabeça da criança ou se era algo natural, mas parecia que ele tinha um senso de proteger o outro o tempo todo. Ele queria fazer as atividades pelo irmão, ele queria defender o irmão, ele queria introduzir o irmão na brincadeira, ele queria fazer tudo pelo irmão. E a gente estava percebendo que isso estava prejudicando ele, porque ele não conseguia desenvolver as habilidades dele, porque ele focava muito no irmão. Então aí seria um caso de separar. Eu também separaria, mas sabe por quê? Porque eu acho que também tem do pessoal, porque são pessoas diferentes, né? Mas a gente olha visivelmente igual, ainda mais quando é da mesma placenta que é igual. E aí a gente compara, pô, esse daqui é mais rápido, mais esperto, e o outro não, é mais lento. E querendo ou não, aquele outro que é mais lento, ele escuta que ele é mais lento, e aí ele vai ficar em vai ficar em dois pensamentos. Ou ele vai se retrair mais ainda, vai falar, pô, eu sou lento. Ou então ele vai querer ser mais rápido do que o irmão, sendo que é só comparação social, entendeu? Eu acho que se separar esse negócio de comprar as mesmas roupas, Acontece muito em um momento isso acaba. Acontece muito de, tipo, quando eles crescem, eles mudam totalmente a personalidade, né? Você vê dois gêmeos até X idade e depois uma fica cacheada, outra fica lisa. E não só quando cabelo crescem. De uma forma, a outra não corta. Não só quando crescem, até quando são menores, você vê nitidamente que são personalidades totalmente diferentes. Eu acho que eu separaria também. Depois desses argumentos aí, eu sou do time separados. Não, eu não separaria assim, logo um exemplo, eu tenho 2 filhos gêmeos, aí eu vou estar entrando na escola agora, aí eu vou lá e vou separar. Não nesse caso, assim. Depois que você visse que cada um tá amadurecendo, de eu acho que também é interessante eles terem uma parceria de irmão, e quando eles são gêmeos, eles já nasceram, desde a barriga eles estão juntos, né? Quando eles vão crescendo assim, 2, 3... 4 anos, agora eu não sei nem mais qual é a série que mudou o nome e tudo, mas até, digamos, há uns 10 anos que eles estão ali de fechamento um com o outro, fortalece aquela irmandade. Mas depois, assim, colocar na fase da adolescência, que é a fase mais crítica, quando colocar um pra cá e outro pra lá, eu acho que dá até uma certa liberdade a eles pra eles serem quem eles são. Eu tenho 2 cunhadas gêmeas. Até hoje eu não sei identificar quem é Júlia e quem é Amanda, mas eu percebo que são jeitos diferentes, mesmo eu não conseguindo ainda identificar quem é quem, eu sei o jeito, assim. Você conhece elas pelo jeito. Entendi? Mesmo sendo gêmeas. Sim, e são idênticas. Caramba. São idênticas. Estamos chegando a 1 hora e 35 minutos de papo aqui, galera.
Estamos Rendeu, hein? próximos de É encerrar. É. Eu converso com psicóloga é assim mesmo, tá vendo? Tá, a gente Passa senta e nem rápido. parece que tem 1h30 É aqui, né? verdade. Passa rápido. Estamos encerrando o nosso primeiro episódio. Agradecendo a Tauana pra caramba pela participação. Eu que agradeço. Eu acredito que vai estar agregando muito na vida das pessoas que vão assistir essa entrevista. A gente falou de vários assuntos interessantes. É o primeiro podcast do Botifecast. Queria que você deixasse aí, né? Suas redes sociais pra galera seguir, conhecer, querer saber mais, se consultar, se possível. Foi muito bom participar do podcast com vocês. Aquela câmera ali, né? A conversa fluiu muito bem. E espero que a gente tenha a oportunidade de abordar outros assuntos, né? Trazer mais. Até ver com as pessoas quais são os temas que elas querem saber de fato, para a gente trazer, para conversar. Vou deixar minha rede social, né? Que é psi.tauana Rocha com 2A. Se vocês quiserem entrar em contato, estamos aqui. Acontecer a mesma coisa que acontece no psicólogo. Passa o tempo e eu não consigo falar tudo. É. A gente vai marcar uma parte 2 pra gente dar uma continuidade. Vamos marcar uma Vamos parte ver uma 2. parte 2. Mas é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado. Vai acompanhando a gente, que cada vez mais a gente vai trazer mais conteúdo, né? E ficar com Deus. É isso, galera. Eu queria deixar uma ressalva aqui que nem sempre a gente vai trazer pessoas que têm tanta relevância na mídia social, né? Por exemplo, Tauana era uma pessoa que dentro da mídia social ela não tem tanta, como é que eu posso falar? Visibilidade. Mas o conhecimento que ela trouxe aqui nesse episódio foi bastante enriquecedor. E eu acredito que tem muitas pessoas parecidas com o Tauana, né? Que ao tamanho da bichinha a gente nem pensa em ter esse conhecimento, né? Mas conhecimento riquíssimo que eu acredito que vai agregar na vida de todos vocês. E é isso. Até o próximo Botifecast. Valeu! Tchau, tchau.